E aí, gente, tudo na paz do Senhor? Na paz do Senhor, Jesus. Faz tanto tempo que eu até esqueci a introdução. E aí, gente, tudo certinho com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. Espero muito que esse áudio não tenha ficado estourado, pelo amor de Deus. Eu sei que a frequência desse canal tá um pouco bagunçada, mas em nome de Jesus, a frequência vai voltar ao normal. Vídeos curtos na segunda-feira e vídeos longos na sexta. Tudo bem que eu tô postando um vídeo, creio eu que vai ficar meio longo, numa terça. Mas é isso. É isso. E antes de falar sobre o tema, eu quero fazer um pedido para vocês. Por favor, fique até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo eu vou contar o testemunho que está completamente relacionado a esse tema. E por favor, não pula até o final não. Assiste o vídeo todo. Por favor, a mensagem tá boa, tá tudo conectadinho assim. Então, é isso. E gente, eu tô muito animado pro tema de hoje, que é Amigos de Jesus. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 11, e nós vamos ler do versículo 28 até o 30. Então esteja com sua Bíblia de papel. Vamos lá. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para começar esse vídeo, eu quero comentar com vocês uma frase que tem se repercutido bastante no nosso meio cristão. E graças a isso tem muita influência do sermão musical Amado Timóteo. Inclusive teve uma escrita no vídeo passado, no canal passado, ó, viajei. E ela comentou no vídeo passado sobre Amado Timóteo. E gente, Amado Timóteo é incrível. Depois desse vídeo vai assistir, vai ouvir, que é sem palavras, é absoluto cinema. Mas voltando, que frase é essa? Essa frase vem é muito atribuída a Santa Teresa d'Ávila, de Ávila, não sei a pronúncia certa, mas que ela fala: Senhor, se tratas assim teus amigos mais próximos, não me admiras que tenhas tão poucos. E eu vou falar para vocês, por muito tempo eu achava linda essa frase, eu usava bastante essa frase, só que essa frase traz uma coisa que é problemática e digo que perigosa. Essa frase ela traz um peso para o evangelho muito significativo e dá uma impressão de que o evangelho é pesado. E considerar o evangelho como algo em si pesado seria basicamente falar que Jesus mentiu nesse texto que a gente acabou de ler. O evangelho exige sim um esforço da nossa parte de negar a nós mesmos para seguir a Cristo. Tome sua cruz e venha até mim. Sim, exige um esforço da nossa parte. Mas a vida com Cristo não pode ser assim. E antes de continuar a mensagem, eu preciso explicar o que é o jugo. Porque muita gente não sabe o que é jugo. E lê essa palavra jugo como julgo, de julgar. Mas não é o verbo julgar. É esse aparato daqui. E esse era um equipamento que era botado em animais de mesmo porte para realizar o mesmo trabalho, para intensificar esse trabalho. Então era colocado animais de mesma estatura, mais ou menos, mesmo tipo de animal. Não podia tipo, colocar um cavalo e um burrinho, porque são tamanhos diferentes, proporções diferentes. Inclusive, é por isso que existe o termo jugo desigual. Porque quando você colocava animais de diferentes portes, o trabalho não era efetuado, os animais não avançavam e se machucavam no processo. E isso é sobre relacionamento. Olha que interessante. Futuramente irei fazer um vídeo sobre relacionamento, especificamente sobre namoro. Só vou falar sobre casamento quando tiver casado, obviamente. Mas enfim, vamos voltar para o tema principal. E eu sei que você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o tema desse vídeo? E eu digo para vocês que assim como normalmente nós temos um jugo para 2 animais carregarem e fazerem esse serviço, nós temos o jugo do Senhor que são para 2 pessoas. No caso, uma é para Jesus e outra é para você, outra é para mim, para nós como igreja. Ou seja, vai exigir um esforço da nossa parte de trabalhar, de avançar, de ter essa caminhada com Cristo, mas o peso todo vai ficar nos ombros do Senhor. Se esse esforço pesado está em nós e esse fardo está pesado, então com certeza nem esse jugo nem esse fardo foi oferecido pelo Senhor, porque o Senhor foi claro, Jesus ele foi claro na mensagem. O jugo dele era suave e o fardo dele era leve. Mas a gente acaba insistindo em transformar esse jugo que é suave, esse fardo que é leve, em algo pesado, em algo cansativo. E por isso que eu disse que a frase da Teresa de d'Ávila é pode ser interpretada de uma maneira preocupante. Porque
Jesus ele nos chama para um relacionamento puro, um relacionamento ombro a ombro, sabe? Não é um relacionamento onde ele põe pesos sobre a gente, não. É um relacionamento onde ele tira os pesos de nós e nos impulsiona para fazer o trabalho dele, junto com ele, lado a lado. E Jesus morreu justamente para reatar esse relacionamento perdido. O relacionamento que foi perdido lá no Jardim do Éden. Inclusive, vai ter um vídeo do canal, que é o vídeo mais longo que vai ter nesse canal, que é um vídeo sobre a obra da cruz, que um convidado, um amigo meu, veio para gravar. Inclusive, o vídeo ainda não foi postado porque o arquivo bruto dele ficou imenso. Ficou imenso. Deu 1 hora e pouca de arquivo bruto. Mas tá encaminhando pro final, para honra e glória de Jesus. E esse vídeo tá incrível, tá maravilhoso. Meu Deus do céu. Inclusive, um beijo, Levi. É o convidado. É bom deixar claro. Mas enfim, voltando. Um amigo de verdade, ele conta os seus segredos. Ele consola, ele encoraja, ele confia. E Jesus, ele nos chama para esse relacionamento. E, gente, é lindo ver Jesus, ele nos chamar de amigo. Ele nos chama para essa amizade. E eu quero que você abra comigo lá em João 15, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 15. Então vamos lá. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E nós conhecemos ele à medida que buscamos e nos alimentamos da palavra dele. Você vê que ele fala justamente no versículo 14, vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Jesus ele dá um mandamento muito claro, entende? Jesus nos chama de amigos. Não só de amigos, mas também somos filhos de Deus. E não só isso, mas como também ele nos enxerga como suas ovelhas puras. Porque ele fez toda essa obra, a obra da cruz, justamente para reatar esse relacionamento perdido, nos incluir nessa família celestial e nos purificar, nos tornar mais alvos que a neve. E olha que interessante essa característica da ovelha. Aqui, ó. Abra comigo lá em João 10, nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e nós depois vamos para o versículo 27. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora vamos lá para o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E, gente, nesse sábado retrasado eu acabei viajando para casa dos meus avós, e lá é um sítio, e eu tive o prazer e a honra de ver essas palavras de que Jesus falou sendo postas em prática. Não exatamente detalhe por detalhe do que é escrito, mas justamente essa característica da ovelha seguir a voz do seu pastor e fugir do estranho. Porque assim, meu avô mora num sítio, e nesse sítio ele recentemente decidiu criar ovelhas. E tinha uma mãe e um bebezinho. E era muito fofo, porque eu tentava me aproximar e elas fugiam, mas quando meu avô chamava, elas acompanhavam. E era muito incrível ver a ovelhinha, o carneirinho, o cordeirinho, eu não sei. Os biólogos que seguem esse canal, se tem algum, deixa um comentário aqui embaixo, me corrija, né? Mas era um filhotinho macho que ele pulava de uma maneira tão fofa e pura, correndo atrás de outros animais. E era muito belo ver aquilo. E ver que é assim que Jesus nos enxerga. Isso pra mim me deixou super encantado, me deixou super com o coração quentinho, sabe? Saber que Jesus nos enxerga dessa maneira. Infelizmente eu não consegui gravar o filhotinho fazendo os pulinhos bonitinhos, mas eu tinha que gravar, eu gravei algumas partes, então vou deixar aí rolando aqui o vídeo. Olha que gracinha, meu Deus do céu. Olha que lindinha, meu Deus. É assim que Jesus nos enxerga. Amigos de Jesus. Olha só que bonitinha, gente. Coisinha linda.
É assim que Jesus nos enxerga. E ela só segue meu avô. Agora se eu chamo, eles correm de mim. Sacanagem. Que linda. Ai, gente, esses vídeos, nossa, aquecem o coração, meu Deus do céu. E agora eu vou falar sobre o testemunho, que está completamente relacionado com esse tema de sermos amigos de Jesus, né? Nessa viagem, eu fui viajar para Campos, e Campos do Goytacazes, moro aqui no Rio. E nessa viagem sempre viaja eu, meu pai e minha mãe. E a gente sempre viaja de madrugada, sempre foi assim desde quando eu era criança. E sempre antes de viajar, de começar a viagem, meus pais pedem para eu orar. E enquanto eu estava orando, eu senti um aperto muito grande no meu coração, uma agitação muito grande dentro do meu interior, no meu espírito. E aquilo me incomodou, tanto que quando eu terminei a oração, eu falei para os meus pais: vocês não acham melhor a gente viajar amanhã de manhã? E os meus pais na hora estranharam, porque a gente sempre foi orar, terminou a oração, vai. Orou, terminou, vai. Orou, terminou, vai. Agora orou, terminou e pera, vamos lá. Meus pais preocuparam. E chegou uma hora que meu pai ele veio aqui pegar uma coisa em casa que ele tinha esquecido, uma chave. E nesse meio tempo, enquanto meu pai foi pegar a chave, eu fui perguntar para o Espírito Santo o que eu deveria fazer. E se eu deveria ficar, pedir para a família ficar, ou se a gente deveria ir continuar a viagem, né? Começar a viagem. E o Espírito Santo disse em alto bom som: vai que eu vou guardar a viagem de vocês. E esse vai foi muito... teve uma ênfase muito grande, tipo, vai, você tem que ir, mas eu vou guardar a viagem de vocês, fica tranquilo. Quando meu pai volta, ele chega pra mim e pergunta: filho, você não acha melhor a gente ficar em casa não? Se Deus falou contigo pra gente ficar em casa, a gente vai ficar em casa. Eu falei: não, o Senhor disse pra gente ir, e Ele vai guardar a nossa viagem, vamos. E aí beleza, a gente saiu, e no iniciozinho da viagem, tava ainda perto de casa, relativamente perto de casa, né? Pra quem mora no Rio, foi perto da Barão de Mesquita. Simplesmente, a gente entrou numa rua que era tipo uma divisória. Era uma rua e no meio era uma divisão, que só podia ou passar um carro por vez, aqui ou aqui. E aí minha mãe, enfim, minha mãe tava dirigindo, meu pai tava no banco do carona e eu tava atrás. Minha mãe tava desenvolvendo o carro, tava começando a acelerar com o carro, quando do nada aparece um indivíduo, tipo meio tombando assim. A gente olha de longe e a gente pensa, ou é um morador de rua, ou é alguém que está guardando os carros. Só que aí do nada, logo em seguida, outra pessoa aparece, estende as duas armas e começam a gritar: para o carro, para o carro. Nessa hora minha mãe começou a desesperar e começou a acelerar o carro, enquanto meu pai começou a gritar para ela parar. E aí puxou a metade do freio de mão. O carro parou, os assaltantes começaram a se aproximar do carro e abaixaram a arma, recuaram porque viu que a gente tinha parado o carro. Só que minha mãe continuou acelerando e o carro começou a berrar, tipo, porque ele estava acelerando, só que o freio de mão estava puxado. Até que meu pai viu que minha mãe não ia parar e simplesmente soltou o freio de mão. E o pneu começou a cantar muito forte. Até que meu pai falou: abaixa, todo mundo abaixou, até inclusive minha mãe que estava na direção. E ela foi muito rápido que a gente conseguiu chegar no final da rua e entrar na virada. Porque normalmente o que acontece? Quando a gente não para, os assaltantes começam a atirar. E proteção de Deus, eles não atiraram. Eles não chegaram a atirar. Minha mãe saiu chorando, meu pai saiu nervoso e todo mundo nervoso. Eu, inclusive, meu coração estava na boca. De todo mundo. E aí, nesse clima todo, a gente seguiu viagem, todo mundo desesperado. Meu pai querendo assumir a direção porque minha mãe estava chorando muito. Só que aí o Espírito Santo disse pra mim que não era pra meu pai assumir o volante, que era pra deixar ela no volante e deixar ele tratar ela. E assim, nesse momento, a viagem seguiu até mais ou menos a metade, até que meu pai trocou com a minha mãe. E o Espírito Santo falou comigo nesse meio tempo. Minha mãe acalmou, tudo acalmou, a gente foi botando louvor pra relaxar o coração, acalmar o coração, todo mundo ficar tranquilo. E aí, enquanto eu perguntava pro Senhor, o Senhor falou comigo: se eu cumpri aquilo que eu tinha te dito. Então assim, ele mostrou que haveria dificuldade, mas logo em seguida mostrou a provisão que ele tinha. O Senhor, ele é cuidadoso. Jesus, ele fala conosco nos dias de hoje, até os dias de hoje. Jesus, ele cuida de nós. Ele fala através de sua palavra, mas não só da sua palavra, mas também no nosso coração, no nosso espírito, ou como diria Paulo, como diria a palavra do Senhor, no nosso homem interior, renovado. O Senhor, ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado dos que são seus, dos que são seus filhos, das suas ovelhas, seus amigos, e ele conta, ele compartilha.
O que eu quero passar com essa mensagem, com esse testemunho, com isso tudo, é que a caminhada do Evangelho é um relacionamento vivo, um relacionamento leve, um relacionamento onde, por mais que a gente passe por dificuldades, existe a esperança da nossa salvação, que é Cristo, que nos dá um fardo leve, que nos entrega um jugo que é suave e que nos traz um descanso completo. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No original dá o sentido de tirar, remover todo o peso, não remover parte do peso. Não, é tirar todo o peso. E Jesus, ele faz isso. Ele é o nosso amigo e nós somos os seus amigos. Então é isso, gente. Esse foi o testemunho, essa foi a mensagem. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com essa mensagem. E por favor, gente, não considere a caminhada com Cristo algo pesado. Existe sim um esforço nosso, mas a caminhada com Cristo, ela é leve. Se tá pesada, se tá sobrecarregada, alguma coisa está errada. Volta para Cristo e começa a focar os seus olhos não no problema, mas sim em Cristo, que nos capacita e nos dá graça para vencer todas as situações. Beleza? É isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Não só isso, mas como também deixe seu comentário aqui embaixo. Sempre leio o comentário de vocês. Peço perdão por não responder. Haverá o dia. Haverá o dia, aguardem. Mas é isso, gente. Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.